Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Thiago Oliveira, sou especialista em gestão da produção e tecnologia e hoje eu vou falar sobre os principais erros que os gestores cometem ao implantar uma controladoria jurídica. Existem pelo menos 5 aspectos que eu acabei pontuando aqui por conta do tempo, que nós podemos colocar em prática, analisar e talvez corrigir no dia a dia se isso realmente estiver acontecendo. O primeiro ponto que eu posso destacar aqui é a falta de conhecimento. Mas o que a falta de conhecimento propõe, proporciona, em torno do que, sobre o que, principalmente sobre a controladoria jurídica. O que é uma controladoria jurídica, o que faz, quais são as atividades que são desenvolvidas. Muitos profissionais, muitos advogados que muitas vezes nós nos deparamos e nos encontramos, eles têm um conhecimento presumido. Mas a controladoria jurídica deve fazer audiências, deve fazer uma sustentação oral, deve fazer uma diligência, deve fazer os prazos, ou será que ele deve cuidar só de forma superficial dos processos? É com base nisso que eu elaborei para vocês justamente essa visão sobre as principais funções que uma controladoria jurídica deve desenvolver. Existem pelo menos 6 aspectos que eu pontuei aqui para facilitar a compreensão. Existem muitos outros, mas os principais são justamente esses. Primeiro, a controladoria é responsável por cadastrar as informações no software de gestão. Sim, aquele software de gestão que você tem, que você precisa lançar informações, que você precisa monitorar os dados, que você precisa cadastrar informações dos seus clientes, enfim, através da controladoria jurídica que essas informações elas poderão ser alimentadas. Não necessariamente o controller tem que fazer isso, ele pode ter uma equipe de profissionais, de estagiários ou outras áreas que consigam justamente fazer a alimentação dessas informações. Mas o importante é manter todas as informações bem alinhadas, bem padronizadas e bem cadastradas no software de gestão. O segundo aspecto é a leitura das publicações. A controladoria jurídica é responsável por controlar os prazos, não fazer devidamente, mas controlar e monitorar, não somente os prazos, mas também as audiências, cuidar das diligências, são algumas das atividades que a controladoria jurídica deve desempenhar. Terceiro aspecto, deve gerenciar os modelos de documentos do escritório, então procurações, contratos, declarações, todos esses modelos, esses documentos com um padrão devem ser monitorados e controlados por esse departamento. Além de digitalizar arquivos, existe a necessidade de fazer a digitalização de documentos dos meus clientes? Quem vai fazer? Controladoria jurídica. A controladoria jurídica também deve ser responsável pelos relatórios, tanto para uso interno como para uso externo, para clientes. Sabe aquelas informações que você precisa saber? Quantos processos estão parados há mais de X dias? Ou talvez quantos processos foram finalizados nos últimos meses? Quantos processos novos surgem? Ou eu preciso saber, por exemplo, meus compromissos da próxima semana? Os prazos, eles foram finalizados? Existem prazos pendentes? Existem prazos que estão sempre cumpridos fora de data? Então, todo esse monitoramento de uso interno, relatórios inteligentes, é a controladoria jurídica que controla, que monitora, que gerencia. Além dos relatórios internos, existem também os relatórios externos, aqueles relatórios que são enviados para clientes. Preciso saber e mandar todas as movimentações que surgiram nos últimos 30 dias que fazem parte da carteira de um cliente em especial. Controladoria que deve mandar essas informações. Podemos destacar também um quinto aspecto da controladoria, que é monitorar os resultados, orientar e estabelecer os padrões. Todos os procedimentos que envolvem o escritório
Sim, a controladoria jurídica que deve monitorar, que deve ajustar e organizar se realmente for necessário. Os padrões, tanto para envio de documentações, como para recebimentos. Então, a controladoria deve monitorar do início ao fim todas essas questões, facilitando principalmente para os demais profissionais a execução das suas atividades. E por último, não menos importante, a controladoria jurídica serve como um apoio ao departamento técnico jurídico, além também de treinar estagiários, treinar novos colaboradores, principalmente indicando e mostrando todos os conceitos aplicados dentro do escritório. Por isso, bem lembrado, a importância de você ter tudo isso bem documentado também. Nós vamos daqui a pouco discutir mais alguns aspectos em torno dessa informação. Mas voltando a atenção aqui, além da falta de conhecimento em torno da controladoria jurídica, o que nós podemos destacar? Não somente em torno do que faz, quais são os papéis desempenhados, mas também em relação aos procedimentos. A falta de conhecimento engloba nisso. Grande parte dos controllers hoje, podemos destacar que pelo menos 90% hoje desses profissionais são advogados ou bacharéis em direito. Tem um conhecimento sobre todos os aspectos, desde o início do processo até o final do processo. É lógico, existem várias exceções que acabam sendo bastante úteis, que acabam sendo bem utilizados, que acabam controlando muito bem essa área da controladoria. Mas é importante destacar que o conhecimento principal, não somente nas atividades que serão desenvolvidas, mas como elas serão realizadas, também farão muita diferença. Um segundo aspecto que nós podemos destacar é a falta de investimento. Essa falta de investimento pode ser em relação à falta de investimento na equipe, falta de investimento em recursos, mas falta de investimento, como assim? Às vezes o escritório começa a pensar, mas será que eu não posso pegar a minha secretária, que talvez não esteja fazendo tantas atividades, ou pegar o meu estagiário e colocá-lo como um controller dentro do meu escritório? Essa é uma pergunta que você tem que responder. A gente analisou vários aspectos no item anterior, responsabilidades que realmente são grandes, que demandam tempo, demandam energia, demandam conhecimento. Será que a tua secretária, será que o teu estagiário tem o conhecimento e expertise e a madureza necessária justamente para resolver esse tipo de situação? Ou será que eu estou pensando neles, na equipe em si, como um gasto? Ah, vai ser um gasto a mais. Será que realmente contratar pessoas qualificadas para isso vai fazer a diferença? Nós podemos analisar principalmente no quesito controle de prazos, controle de audiências. E se você perder um processo? Se você perder uma audiência, perder um prazo, como que você ficará moralmente visto nessa situação? Então pense claramente em que tipo de pessoas, em que tipo de equipes que você vai construir ao longo desse período. Um outro aspecto também relacionado à falta de investimento é em relação às ferramentas que você utiliza. Quando eu digo ferramentas, eu posso informar que existem necessidades de software de gestão, equipamentos para uso diário, aí entra computador, entra monitor, até mesmo token. Ah, mas a gente está com uma dificuldade aqui porque a gente só tem um token. E às vezes o advogado pede, eu preciso, aí o outro advogado pede, eu preciso, e fica aquela coisa, né? Acabo muitas vezes não conseguindo otimizar meu tempo. Agora, com relação ao software de gestão, mas eu já tenho planilha do Excel, eu já tenho como controlar as informações através do Word, não posso alimentar lá o nome dos meus clientes, não posso alimentar os andamentos processuais através desse tipo de controle, mas eu pago anualmente o Office, a licença dele, o original, inclusive. Mas uma coisa é a gente alimentar essas informações através de um controle de gestão. Outra coisa é a gente alimentar essas informações em planilhas que não geram nenhuma segurança para o usuário.
Por isso é importante nós sempre destacarmos a importância de organizar bem essas informações no dia a dia. Você tem um software de gestão adequado para as rotinas que você precisa estabelecer? Será que você pode melhorar, pode ampliar, pode simplificar, otimizar, automatizar? Existem muitos benefícios que nós podemos colocar em prática no nosso dia a dia, principalmente com o uso de software. Um outro aspecto que também nós podemos destacar é o uso de novas ferramentas e novos recursos para utilização diária, para o dia a dia. Por exemplo, sua equipe, seus controles utilizam somente um monitor, utilizam um segundo monitor para leitura e trabalho diário. Ah, mas é besteira, vai ser um gasto a mais. Será? Lembram? A falta de investimento é um dos grandes problemas que nós observamos no dia a dia. Então, segundo até uma pesquisa que foi feita pela Samsung mesmo, quando nós temos um segundo monitor para trabalharmos, a produtividade pode aumentar em até 28%. Se nós tivermos um segundo monitor para trabalho diário, a chance de erro, de cometermos erros durante determinados procedimentos, determinadas tarefas, é de menos 33%. Isso tudo está ligado à produtividade, à agilidade, à facilidade que você vai propor e vai promover para o seu profissional. Agora, nós destacamos aqui já dois aspectos. Primeiro, a falta de conhecimento e a falta de investimento. Um dos aspectos também que nós podemos destacar nessa conversa é a falta do bom planejamento. Quando nós queremos que algo dê certo, nós não fazemos nada por improviso. Nós planejamos, nós pensamos, nós meditamos, nós analisamos, talvez corrigamos os erros e aí sim colocamos isso em prática. E no seu escritório? Ah, mas eu já controlei diversos processos, nunca tive nenhum tipo de problema, só que começou a surgir novas demandas através de uma nova carteira que acabei recebendo. Puxa, eu não tive planejamento, faltou planejamento. A sua equipe, os seus controllers, os seus advogados, acabam tendo dificuldades tanto no controle e lançamento de prazos errados, cumprimento de prazos também com datas erradas. Aí começa a surgir de novo os velhos problemas que nós já conhecemos. Quando nós começamos a planejar, nós começamos a analisar de forma antecipada tudo o que pode acontecer. Então, o que vai ser feito, como vai ser feito, como vai ser organizado, quem vai organizar, quando vai ser organizado. Então, são uma série de perguntas que nós podemos fazer, principalmente para colocar tudo em ordem. Então, a falta de planejamento é algo que acontece muito nos escritórios. Algo que nós podemos pensar em torno disso é justamente criar rotinas, criar procedimentos, criar fluxos, criar ferramentas que podem sim utilizar muito do nosso tempo de forma sadia. Por exemplo, quando nós falamos em procedimentos, existem alguns procedimentos que existem falhas na sua execução. Você já pensou em criar um workflow, um fluxo de trabalho, mapear as tarefas que serão executadas, mapear as rotinas? Isso está claro para todos? Ah, isso aqui está muito claro na minha mente, mas na mente dos demais colegas? Será que as falhas dos procedimentos não estão justamente aí? Quando nós temos tudo isso bem definido e bem estruturado, a chance de nós termos erros, de nós cometermos falhas, com certeza é o mínimo possível. Por isso, precisamos mais do que nunca ter um bom planejamento. E a pergunta que eu faço para vocês, você já tem um planejamento pré-definido para o próximo ano? Alguns dos nossos colegas que estarão aqui nesse congresso falarão justamente sobre isso, sobre um bom planejamento para 2021. Pense também
raciocine, sente com a tua equipe, analise, defina. Isso vai ser com certeza muito útil para você. Saia do improviso. Deixe de lado muitos problemas aí simplesmente por analisar e por planejar as rotinas dentro do seu escritório. Aí eu destaco também um quarto aspecto, que é a falta da documentação. Nós precisamos mais do que nunca criarmos o hábito de documentar as informações que nós tratamos. Seja documentação com o nosso cliente, seja uma documentação interna para definições de rotinas, de procedimentos, de fluxos. Você, por exemplo, tem um manual de procedimentos operacionais dentro do seu escritório? Existe dentro desse manual informações concretizadas sobre as rotinas, departamentos, áreas, funções, papéis, organograma, procedimentos operacionais padrões, fluxogramas, definições em relação à utilização do software, definições relacionadas ao departamento que estão atuando, dress code, vestimenta que o escritório vai utilizar, como se comportar perante um cliente, perante um atendimento, perante uma audiência. Percebam que todas essas questões nós não tratamos numa faculdade, num curso de direito. Por isso é importante que nós definamos sempre as melhores formas de se controlar e monitorar isso. Esses manuais de procedimentos operacionais servem também para isso. Quando eu vou criar uma documentação, que tipo de fonte eu utilizo? Quando eu vou mandar um e-mail, preciso definir uma assinatura padrão, um texto padrão, ou posso utilizar algo bem informal e descontraído com o meu cliente? Tudo isso, o manual de procedimentos operacionais pode ajudar você a controlar e monitorar. Percebeu quantas coisas nós conseguimos analisar em torno disso? Então, pense claramente se o seu escritório possui dificuldade de monitorar as informações, possui dificuldade principalmente nessa falta de documentação. Ainda nesse aspecto sobre a falta de documentação, dificuldade na documentação, não quero tratar somente de um manual de procedimentos padrões, mas quero também mencionar sobre a organização dos seus processos. Como que isso está documentado dentro do seu escritório? Isso tudo está de forma física, está naqueles armários de metal. Quando alguém precisa de uma informação, não consegue encontrar, dificilmente localiza as informações de forma rápida. São alguns dos aspectos que nós podemos comentar e mencionar aqui para você, que fazem diferença também lá na frente na gestão. Se você utiliza ainda o arquivamento físico dos processos, será que os processos estão organizados de forma em ordem alfabética, de forma numérica? Será que existe um padrão correto de documentos que eu devo seguir, uma ordem expressa que eu devo organizar essas documentações? São alguns dos pontos extremamente importantes que você precisa também pensar e analisar. Além da documentação física, existe a documentação digital. E os seus documentos estão escaneados, estão digitalizados? Lembrem-se que a Controladoria Jurídica é responsável por manter todos esses documentos bem armazenados. E hoje, como nós estamos na era digital, nós não trabalhamos quase mais com arquivos físicos e sim com documentos eletrônicos. Como que é feita a digitalização dessas informações do seu escritório? Existe um padrão de escaneamento? O advogado não sabe em qual faixa de DPI que deve digitalizar esses documentos a fim de arquivá-los? A documentação está um pouco torta, a página ficou talvez uma visualização complicada de se ver, de se compreender. Por isso é importante que a Controladoria Jurídica tome como principal responsabilidade essa necessidade de se organizar os documentos. Esses documentos, eles ficam salvos aonde? No servidor?
ficam salvos na máquina local, aí entram outras questões também que estão relacionadas à área de TI. Existe uma rotina de backup propriamente dita, as informações estão na nuvem, e se for necessário transportar esses dados de uma hora para outra para outros locais físicos, será que eu tenho essa facilidade? Assim como aconteceu alguns meses atrás, no início da pandemia, em questões de poucos dias, nós tivemos que fazer uma mudança completa na estrutura, seja ela física ou seja ela eletrônica, mas tivemos que fazer mudanças. Todos estão conseguindo acessar essas informações, esses documentos. Ah, olha, não tinha nada digitalizado, o que estava digitalizado estava em péssima qualidade, e agora quem vai sofrer? Quem sofreu, aliás? Então, a controladoria jurídica deve sempre analisar a qualidade dessas informações, a qualidade desses documentos e se eles também estão organizados de forma fácil e prática. Existem hoje muitos softwares que permitem a organização. São verdadeiros GEDs, gerenciadores eletrônicos de documentos que permitirão você fazer um controle mais amplo dessas informações. Pense nisso. E o quinto e último aspecto que eu posso destacar para vocês é a falta de comunicação. Esse aspecto não é o menos importante, mas sim eu qualifico como o mais importante. Existe falta de comunicação, existe falha de comunicação entre você, entre a sua equipe. Será que existe aí um telefone sem fio? A informação começa de um jeito e termina de forma totalmente diferente? Será que o que é solicitado muitas vezes não é realizado, é deixado para depois, é procrastinado? São alguns dos aspectos que nós podemos falar em relação à comunicação. Como que é a comunicação sua com a sua equipe? Como que é a comunicação entre os departamentos, entre as áreas? E existem conflitos que precisam ser resolvidos, precisam ser tratados, ajustados? Quando nós estabelecemos uma boa comunicação, seja de forma direta ou indireta, todos os demais procedimentos, eles são realizados da melhor forma possível. Por isso, estabeleçam uma comunicação constante, uma comunicação de preferência semanal. Faça reuniões regulares com a sua equipe, seja reuniões maiores ou reuniões menores, mas façam reuniões. Essas reuniões não precisam ser reuniões demoradas de meia hora, 1 hora, 2 horas, e sim reuniões rápidas, de 5 minutos, de 10 minutos. Saber o que aconteceu, o que está acontecendo, como foi resolvido, como precisa ser resolvido. Mas, Thiago, eu não tenho tanta informação assim para passar, eu não tenho uma pauta completa de dados para serem tratados numa reunião. Mas você já pensou numa reunião de conhecimento? Não temos uma pauta, não temos assuntos a serem discutidos, não temos assuntos a serem corrigidos, procedimentos a serem ajustados. Mas você pensou numa reunião de conhecimento? Compartilhe conhecimento. A tua equipe vai se tornar mais forte, você vai se tornar mais forte, todos vão sair ganhando. Compartilhe ideias, compartilhe cases, compartilhe situações, até mesmo a escolha de possíveis leituras, artigos que acabam saindo na mídia, podemos constantemente analisar situações como essa. Traga essas realidades para o seu escritório, como se fosse um caso seu, que você está tratando. Tente obter opiniões, entender o que as outras pessoas pensam em torno do assunto. As reuniões não servem somente para encontrar erros, para encontrar culpados, mas sim para nós aumentarmos nosso conhecimento, nós aumentarmos nossa capacidade intelectual. Afinal de contas, nós não trabalhamos sozinhos, nós trabalhamos em equipe, em conjunto. E quando nós estabelecemos todos esses procedimentos que eu já havia mencionado, com certeza vai ficar mais fácil nós estabelecermos e termos sucesso na controladoria jurídica. Até aproveito esses minutos finais aqui para relembrar quais são alguns dos conceitos que nós vimos. Primeira informação, a falta de conhecimento. Conheça o que faz a controladoria jurídica, conheça o papel do controller, conheça todos os aspectos que eles estão envolvidos. Segundo, a falta de investimento. Não encare isso como uma despesa no seu escritório.
encare como um ganho. Você está ganhando, sua equipe está ganhando, qualidade profissional, qualidade de trabalho, são alguns aspectos que nós podemos entender, nós podemos analisar. E detalhe, faça com que a sua equipe também aumente o conhecimento em torno de outros assuntos. Isso vai se tornar bastante útil para que cada vez as pessoas se tornem mais profissionais ainda. Busquem profissionais qualificados no mercado. Faça especializações, faça cursos. Se você não conseguir chegar no resultado desejado, procure por profissionais que consigam trazer isso para você também, fazendo todo um projeto de melhoria, de implantação, de controle. Com certeza, na prática, vai fazer muita diferença. Terceiro aspecto, falta de planejamento. Esqueça, não deixe que a falta de planejamento domine o teu escritório. Problemas com prazos, problemas, conflitos em audiências, tudo isso pode ser evitado se sim, se a sua controladoria jurídica tiver um controle bem definido e amplo em torno desse assunto. Um quarto aspecto que eu já mencionei é a falta de documentação. Documente tudo, tudo que você puder. Seja informação com o seu cliente, através de e-mail, seja documentação através dos departamentos, das áreas de atuação. Toda e qualquer informação que for tratada deve sim ser documentada, principalmente num software de gestão para uso interno. Então, faça isso da melhor forma possível. E o último aspecto que eu havia mencionado, não menos importante, é a falta de comunicação. Mantenha uma comunicação ampla entre os departamentos. Entenda o que se passa. Faça reuniões constantes, reuniões periódicas. Isso vai ajudar ao fortalecimento da sua equipe, a correções de problemas. Muitas vezes departamentos distintos, áreas distintas, acabam tomando suas próprias decisões, mas quando vocês conversam entre si, vocês conseguem aumentar o conhecimento e, principalmente, fazer com que as coisas caminhem juntas. Pense nisso. Com certeza vai ser muito prático para vocês na hora de tomar essas decisões dentro do seu escritório. É lógico, nós abordamos aqui 5 aspectos, mas existem muitos outros aspectos que nós podemos colocar sim em prática. Mas depende de você fazer e tomar esses passos iniciais. Caso você precise de mais ajuda, precise de mais conhecimento, nós estamos à disposição. Aproveite as demais palestras que serão abordadas aqui nesse congresso, muitos profissionais excelentes palestrando e falando tanto sobre a gestão jurídica, como sobre finanças, sobre marketing, sobre estratégia. Absorva o máximo de conhecimento que você puder em torno desse assunto. E nós estamos à disposição também aqui na Administração do Direito, converse com os demais colunistas, será um prazer trocar essas experiências e aumentar um conhecimento bilateral. Vai ser um prazer estar com vocês. Um grande abraço, vou ficando por aqui, mas mantenho meus contatos sempre abertos com vocês. Até mais.